eu fui retirado do plenário e não me deram a pauta para saber se incluiu o assunto. Protocolei esse outro documento aqui. Peguei o apoio, está aí a lista de apoio, depois quem quiser assinar, de alguns engenheiros, e 8 conselheiros assinaram a lista de apoio. Nesta lista de apoio, eu tive o apoio aqui do Elinei, que é o presidente da mecânica, que acredito eu que deve estar discutindo lá com vocês, não sei se você faz parte. E protocolei para ele para discutir o assunto. Agora eu vou entrar na gravidade do problema, que eu protocolei na prefeitura. Inclusive o Edson já falou alguma coisa que a gente discute na associação, está ali o engenheiro Luciano que discute com a gente, o engenheiro Mário, o Bira que nos assessora também nos dão ajuda. Eu protocolei na prefeitura que quando tem o formulário de transmissão, ao finalizar a auto-vistoria, porque na verdade você faz o laudo, entrega para o síndico e fica lá durante 20 anos, e você transmite aquilo. Só tem espaço para colocar um CREA. Como é que na associação... Já foi disso isso aqui, então, e eu já anotei e vou levar isso. Então, apesar de ser civil, eu concordo com isso e vou dizer para você também, o problema em ter uma empresa de manutenção do elevador não nos inibe que nós temos que verificar como é que está. É porque a lei é outra. A lei é RIA que faz, relatório de inspeção anual. Então, só para... Claro. Não, peraí, só para dar sequência. Peraí, para dar sequência. Então é o seguinte, então no município do Rio de Janeiro, que é o que importa, a responsabilidade do engenheiro cai, você só bota o CREA do engenheiro, qualquer que seja ele, e a RRT do arquiteto. Então o que nós fechamos na associação? A gente faz um RT principal e transmite. E naquela RT principal, lá embaixo, a gente discrimina, laudo de auto-vistoria conforme a lei tal, e a mecânica feita pelo engenheiro tal, a RT tal, e a elétrica feita pelo engenheiro tal, a RT tal. É uma forma de amarrar a coisa. Só que é o seguinte, eu trabalhando aí na rua aí, eu já ouvi dizer que até técnico está fazendo a auto-vistoria cobrando R$2.000. Eu já ouvi dizer e já vi, caiu uma marquise em Copacabana, no final está assim, empresa tal, fulano de tal, faça o laudo de auto-vistoria, quer dizer, na própria matéria da marquise que caiu, já está fazendo a propaganda da auto-vistoria. Até aí é uma questão comercial. Você entra para ver, o camarada é civil e segurança do trabalho. E ele diz que faz tudo. Acredito eu que ele vai pegar um mecânico para fazer RT da parte mecânica, e se tiver, pode não ter. Pode não ter um exaustor, pode não ter um elevador, pode não ter uma escada. E vai pegar um elétrico para fazer a parte elétrica. Mas... se tiver, não, só, peraí, companheiro, se tiver a parte mecânica, certo? É questão de lei, se não tiver um elevador, uma escada ou um exaustor e vai um ar-condicionado, tá, peraí, depois a gente entra nesse mérito. Tá bom, elétrico, mecânico não. Então vê a lei, pega o seu advogado e procura ver a lei. A legislação nasceu em cima de 2 graves acidentes. A gente não pode brincar aqui com assina o seu laudo com o equipamento mecânico lá. Assina o seu laudo com o equipamento mecânico. Então, só para concluir, aí o que acontece? Então são pelo menos 2. Você está inscrito, daqui a pouco, com todo prazer, eu te dou a palavra. Então são 2 engenheiros, pelo menos, pelo que o companheiro falou ali. Então são 2 engenheiros. Então, a prefeitura, naquele formulário de transmissão, obrigatoriamente tinha que deixar o campo, clicar, engenheiro civil ou arquiteto, aí clicar. Por quê? Porque o cara que é técnico, e às vezes não é por dolo não, eu conheço um amigo meu que trabalhou na M. Agostinho que não sabia o que era um RT. Ele veio saber depois que está nos trabalhos com a gente ali. Às vezes não é por dolo não, mas se ele clicar lá, engenheiro elétrico, e botar a RT dele, aí não tem como, porque senão é falsidade ideológica. Se eu sou engenheiro agrônomo e clicar lá que eu sou engenheiro elétrico e botar a minha ART, aí é falsidade ideológica. Então, eu pedi à prefeitura, para mudar o laudo de transmissão. Ou seja, pelo menos 2 ART ou ART. Então, o civil ou o arquiteto, o elétrico. Isso aí em toda edificação tem. Agora, vamos entrar na parte de polêmica. Se tem um elevador, companheiro, é só entender um pouquinho de lei. No município do Rio de Janeiro,
Tem a lei, né, do elevador, é a lei 2743/6, que trata a coisa como aparelho de transporte vertical, que diz que tem que ter empresa e todo ano tem que fazer uma RIA. E se eu sair, o outro engenheiro que vai entrar no meu lugar tem que fazer aquela RIA antes de um ano. E a lei que nós estamos falando é de autovistoria. Se não tiver no meu contrato comercial que eu tenho que fazer aquele laudo de autovistoria, eu não vou fazer, não. Para eu dar uma autovistoria na parte do elevador, tem que me pagar, tem que pagar a empresa. Então, veja bem, se tiver uma torre de telecomunicações lá em cima do terraço do seu... Então você assume a responsabilidade por ele. Bom, então, eu vou ser então só para concluir, nós só para fechar. E o último formulário é justamente, só para completar, o último protocolo agora, que eu levei para o CREA, para ele verificar a questão de exercício ilegal da profissão. Porque conforme o companheiro falou ali, eu estou mandando para o seu caso aí, se eu pegar um laudo seu, eu mando lá para o Ministério Público que conhece de lei, para saber se você está exercendo ilegalmente a profissão. Você, companheiro, se você fizer um laudo na minha área de elevador, eu pego esse documento seu, mando lá para o Ministério Público para saber se você tem atribuição para assinar na área de elevador. E é isso que eu protocolei para o CREA. Para ele entrar na prefeitura e discutir com a prefeitura para implementar esses campos. É só isso. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Me desculpe, mas o tempo é precioso para qualquer um de nós aqui. Bem, eu itemizei aqui 5 itens, mas vou ser bastante breve e não pretendo gerar nenhuma polêmica. Acho que é mais conveniente aqui. Primeiro, eu gostaria de lembrar que todos nós, como cidadãos, já somos responsáveis, não só perante o Código Civil, como também o Código Penal. Então, ao meu ver, assim, pessoal, há um acirramento quanto a uma questão natural, que é a responsabilidade civil, que está toda prevista no Código Civil e no Código Penal, dependendo do ato praticado. Então, ao que me parece, esse evento bombástico, que trouxe uma resposta também bombástica, levantando-se a responsabilidade, é uma questão mais tranquila, porque elas têm um universo jurídico que já defende há muitos anos. Um outro ponto, o enfoque básico da estabilidade e segurança. A maior preocupação de todas essas ações é com relação à estabilidade do imóvel e à segurança do imóvel. Bom, com relação à estabilidade, não há que é uma questão técnica, mas com relação à segurança, não. A segurança abre um leque muito interessante. É segurança contra fogo, segurança contra incêndio, e segurança contra as instalações mecânicas, segurança contra o meio ambiente, segurança contra o pânico, segurança quanto à salubridade, enfim, há diversos enfoques. E qual é o resultado disso? É que o profissional, embora engenheiro civil, ele não poderá se furtar de atender a esses diferentes leques. Um outro ponto da minha reflexão foi a questão da responsabilidade pelos vícios redivitórios. O Código Civil, ele fala numa figura jurídica, que acaba sendo técnica, do tal do vício redivitório. É aquele vício que a pessoa não vê quando ele está dentro de uma peça estrutural, quando está dentro de uma parede. Como é que ele pode garantir que uma rosca está bem feita num tubo de instalação hidráulica? Ele não pode, ele não viu. Mas ele vai mandar abrir para ver a rosca ou a conexão, para ele ter certeza que está bem feita? Não. Há todo um corpo jurídico que defende com relação a esse evento imprevisto, que é o vício redivitório. Então, o Código Civil defende o técnico do vício redivitório, porque ele soubesse que é o redivitório, deixaria de ser redivitório. Um outro ponto que me chamou a atenção seria
uma pesquisa a ser feita sobre os graus de risco dos imóveis e poderia se adotar ou se estudar um instrumento jurídico de defesa, um contrato em que o profissional ali já se defenderia contra essas incertezas. Dá oportunidade para criarmos a cultura da manutenção preventiva. Já está mais do que na hora criar esse tipo de mudança de cultura que vai começar, a meu ver, nas universidades. É lá que é a gênese da coisa, para trazer, quando o profissional recém-formado já trazer na cabecinha dele essa preocupação da manutenção preventiva, toda essa questão bombástica que está acontecendo, ela vai ser inteligentemente combatida. Era só isso. Obrigado. Não, depois, deixa ele. O microfone aí, então o microfone vai aí. Tá. Ó, tem 2 inscritos, depois levanta a mão, depois falarem. 3. Você... Eu não esqueci. Bom, meu nome, para quem me conhece, sou engenheiro. Meu nome é Carlos Dantas, eu sou engenheiro civil e de segurança. Eu não sei, o colega ficou ressentido comigo. Antes de mais nada, vamos aproveitar que você está aí. Pois não. E que você é engenheiro de segurança do trabalho. Sim. Me diga uma coisa: anualmente os prédios são obrigados a fazer um laudo de vistoria técnica, certo? Vai lá um engenheiro, eu sei porque eu pago isso, né? Vai lá no prédio, o condomínio, ele vistoria o condomínio. O problema é que não acontece PPRA, lamentavelmente. Espera, não, me responda. Pois não, é um prazer, laudo, se tiver meu alcance. Eu me lembrei disso, porque eu também estou preocupado na hora que eu tenho que pagar esses laudos. Exatamente, essa é a minha preocupação. Nós vamos receber. Eu vou chegar nesse ponto. Peraí. Então, esse laudo, de certa forma, também não vistoria partes do prédio? É isso que eu queria perguntar para você. Ok, então assim, deixa eu só fechar com relação ao colega que fez a primeira fala, entrou o segundo, depois o terceiro entrou exaltado, achando que eu não estou contrário a nada. Eu digo assim, tá? No CREA, no auto vistoria, no livreto que o CREA soltou, isso é uma coisa que eu estou para conversar com o presidente e com os 2 vices, tá? Porque participando, eu estou aqui consciente do que eu estou fazendo, não estou aqui no oba-oba, não. E ouvi colegas, entre aspas, no oportunismo do oba-oba, vou ganhar dinheiro porque é muitos prédios. Isso é um absurdo, porque o que vem na frente são responsabilidades sérias. E eu não abro mão, nem que eu vá para a mídia falar sobre engenharia de segurança. Como ele colocou do trabalho, mas eu estou falando de engenharia de segurança. Não é em termos de indústria, é em termos de prédio, porque a lei surgiu em cima de 2 lamentáveis acidentes, que por negligência, se fosse um país sério, prefeito encana, governador e até presidente nesse país. As coisas não ocorrem. Não é política, de politiqueiro, é de uma cidadania. Estou falando como cidadão brasileiro e eu tenho esse direito. Tá certo? Então, assim, quando eu estive no IEL, eu sou sócio do IEL, como sou sócio do Clube de Engenharia. Meu ex-professor foi o Francis Bogossian, que abriu uma briga em cima de grandes riscos que esse país corre. E vai acontecer. Só que eu abri uma briga em cima dos prédios. E cito com orgulho, a minha origem é a Escola de Engenharia, tá certo? Universidade Veiga de Almeida, quando se fazia engenharia. E ela continua sendo boa. Então, eu não estou para brincar, me especializei fora do país, na área de processamento de dados, voltei para a velha engenharia, como meus amigos me dizem. Então, eu faço gestão de risco, não é de hoje, a minha escola foi a seguradora, o mercado segurador, então eu sei o que é que eu estou falando. As pessoas confundem perigo com risco, e não sabem, a gente tem controle sobre risco e não sobre perigo. Agora, existem fontes de perigo dentro de um prédio, é um piso escorregadio, é uma situação de um espaço confinado, que muitos colegas nem vão falar sobre isso, que é a NR33, tá certo? E que eu tenho que dar segurança, porque eu não vivo dentro de um prédio. Eu tenho que dar segurança para os meus clientes, dentro de uma seriedade, de uma postura ética e profissional. E isso eu não abro mão. A vida humana em primeiro lugar. Então, assim, a legislação nasceu com 2 grandes objetivos, 2 grandes focos. Preservação de patrimônio e, o mais importante de tudo, preservação da vida humana. Não dá para brincar com isso. Dinheiro é consequência disso, dentro de uma responsabilidade muito grande, como a gente está vendo aqui. Então, assim,
No IEL, eu coloquei, há 5 meses atrás, para a mesa o seguinte: se vocês não querem trocar, porque nós sabemos, eu fiz assim para a mesa, nós sabemos Itaú Paraíba, nós sabemos o que queremos, e aonde queremos chegar, porque nós somos técnicos. A turma dos fundos da cozinha, entre aspas, que são administradores que estavam presentes, síndico, não conhece a parte técnica, mas nós sabemos o que queremos. Então, cuidado para não trocarmos papel com dinheiro, por dinheiro, porque os oportunistas apareceram oferecendo situações as mais esdrúxulas possíveis, vividas. Eu tenho convivido com vários síndicos, e o meu caminho é um tripé, e não abro mão: civil, elétrica e engenharia de segurança. Agora, mecânica, desculpe o colega, existe uma empresa de elevadores, o maior coeficiente que existe, tá certo? Para rompimento, é coeficiente 10, é elevador, para ser rompido é complicado, acima de ponte que é 6. Então, assim, é antiético eu chegar como engenheiro civil e substituir com o meu CREA a responsabilidade de um engenheiro mecânico, que está dentro do prédio, contratado pelo síndico, tá certo? Com relação a uma manutenção. E tem que ter um engenheiro responsável. Então, é o único ponto pequeno em relação ao grande laudo que envolve civil, elétrica e segurança. É um ponto pequeno que